Os 627 milímetros de chuvas que caíram em São Sebastião teriam provocado bem menos estragos se o tipo de ocupação fosse diferente. Foi o que aconteceu em Bertioga, por exemplo, onde mesmo com um volume maior de 682 milímetros em 24 horas, nenhuma morte aconteceu. A diferença, segundo o diretor técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Fabrício Mirândola, que foi ouvido no Canal Livre da Band, é que numa cidade, Bertioga, as pessoas moram na planície e na outra, São Sebastião, no morro. A cidade de Bertioga está mais distante da escarpa da Serra do Mar. A gente não tem ocupação próxima aos morros ali. Então, o processo que acontece ali, quando a gente fala em processo, em geologia, em engenharia, o processo é a inundação, é o deslizamento, é a corrida de massa. Então, o processo esperado ali seria a inundação, né? Que foi o que aconteceu. Por sorte, a inundação é um tipo de processo que, infelizmente, ele dá dano material, mas ele é mais fácil da gente observar e evitar a perda de vidas humanas. Mas aí é uma questão geológica, né? Bertioga calhou de ser construída numa área em que há muito mais espaço entre o mar e a Serra do Mar. Para quem não conhece o litoral norte de São Paulo, em boa parte dessa região, a Rio Santos serve como uma divisória, né? Você vai andando em direção ao Rio de Janeiro, à sua direita está o mar e à sua esquerda está a serra. Começa praticamente ali. Tem pouco espaço entre a Serra do Mar e o litoral. E a Serra do Mar tem algumas particularidades geológicas que a tornam muito comuns os deslizamentos ali. A Serra do Mar é uma rocha, né, gigantesca, coberta com um glacê de terra, uma fina camada de terra, e devido às condições meteorológicas por ali, alta umidade, há árvores muito altas crescem ali. Então, quando descem arrastando tudo, aqueles troncos gigantescos. No caso, e aí o que acontece? As populações caiçaras que ali viviam, antes da Rio Santos trazer a urbanização, digamos, para aquela região, né? Urbanização nem sempre no bom sentido, tá? A ocupação desenfreada, essas populações foram expulsas da porção direita da Rio Santos, no litoral, e tiveram que se virar à esquerda da estrada, onde ficam as áreas de encosta. Aí as ocupações irregulares se tornaram comuns. Por isso essas populações são tão vulneráveis. Elas estão ali, bem abaixo da Serra do Mar. No caso de Bertioga, à sua direita, você tem a praia. Né? Toda a ocupação humana foi feita à esquerda da Rio Santos, porque ali é uma grande planície antes que a gente chegue na serra de fato. Então é uma particularidade que favorece os moradores. Fica menos bacana a praia, porque você não tem casa em frente à praia, por exemplo. Você tem um ou outro quiosque ali, mas você não tem uma grande ocupação de gente morando em frente à praia. Então os caras mais endinheirados vão para Juqueí, vão para Toque-Toque, Barra do Saí, Maresias, Paúba, essas áreas em que há ocupação humana bem pertinho da praia. Em que as pessoas que moravam lá inicialmente venderam os terrenos para incorporadoras, né, para os construtores e tal, e só quem tem muita grana fica aí nessa parte molhando pé na areia, digamos assim. E quem vive na serra vai para a praia para fazer o quê? Para trabalhar, né? Para trabalhar nos restaurantes. Tem gente que passa anos vivendo ali e não vai à praia. Primeiro porque tá trabalha longe, o tempo todo, segundo porque parece que é um ambiente que acabou ficando quase que exclusivo para essas pessoas que têm muito dinheiro e podem ficar ali, né? E vai tentar construir um conjunto habitacional ali, à direita da Rio Santos. Você vai encontrar 1 milhão de empecilhos, sob argumentos que parecem muito virtuosos, né? Não, aqui essas pessoas não têm condição de viver porque os supermercados são caríssimos e eles não vão conseguir, com seu poder aquisitivo, forjando ali uma preocupação legítima com os mais pobres, quando o que você quer mesmo é que eles fiquem mais longe possível. A escolinha das crianças está longe daqui, lembra? A gente ouviu essa na semana passada, Como é que vai né? construir um conjunto aqui, a escolinha fica lá longe. Então, nossa, que pessoa mais humana, quando no final das contas você está segregando uma população mais pobre que, não tendo para onde ir, ocupa as áreas de encosta. E a gente foi nessa, de deixar rolar, até porque é do interesse de boa parte da elite paulistana
que a situação continue exatamente assim. Recomendo a leitura do artigo do Antônio Prata ontem na Folha de São Paulo, em que ele até diz que a meu exemplo não gosta dessa generalização, o rico paulistano. Porque tem muito rico bacana que não tem esse pensamento. Mas a quantidade dos que tem é tão grande que a gente não consegue evitar a generalização. Né? É aquela coisa do pobre domesticado, aquele pobre que é ótimo para uniformizado, servir direitinho o almoço, o jantar, e se alguma coisa estiver errado, desculpa, senhor, vou lá providenciar e rapidamente aquilo que a gente chama, como o Prata lembrou, de excelência em serviço. Que você não encontra, por exemplo, no Rio de Janeiro. Né? O serviço em São Paulo é maravilhoso. É o pobre uniformizado, tá lá pronto para baixar a cabeça, sim senhor, não senhor. Né? E foi essa cultura que nos levou a esse apartheid urbano, que termina com essa tragédia que acabou afetando até os ricos. Veja só, essa tragédia tão brasileira. Diz o Prata, conclui, o texto é ótimo, tá? Tá na Folha de São Paulo de ontem. Se alguém precisar de senha, me avisa aqui que eu passo. Que as instituições não falharam. As instituições brasileiras não falharam na tragédia do Litoral Norte. Pelo contrário, elas foram muito eficientes, funcionando como sempre funcionaram, protegendo uma parte da população para prejuízo da parte maior da população, que são aqueles que ocupavam aquelas áreas, os caiçaras, que foram expulsos da praia. E quando você fala de uma tragédia bem brasileira, né, porque a gente está aqui falando de São Sebastião, mas você aí no seu estado, aí perto da sua cidade, tem uma história muito parecida, certamente, né? De crescimento desordenado, de ocupações irregulares, de gente que mora em área de risco e não gosta de morar numa área de risco, não escolheu, foi empurrada para essa área de risco, né? Empurrada socialmente para essas áreas de risco e acabam sendo vítimas de tragédias exatamente como essa. Então, tem em toda parte do Brasil. Tem em toda parte do Brasil no crescimento desordenado e o pobre sendo afastado dos centros, mas ocupando irregularmente muitas vezes porque trabalha naquelas casas. Aliás, ajudou a construir, a levantar uma parte dessas casas, né? Agora, foi interessante na semana passada, a gente ouviu o secretário estadual de Habitação na programação para São Paulo, o novo secretário estadual da Habitação. Me chamou muita atenção porque o Megali falou assim, olha, o senhor pretende fazer construção popular nessa área, moradia popular nessa área, o senhor sabe que vai receber muita pressão. E aí? E foi interessante ouvir, porque o secretário nos pareceu, e a gente vai conferir, né, nos próximos 4 anos, se de fato ele vai cumprir, porque ele falou de um plano piloto em São Sebastião, que deve servir de exemplo para o restante do estado, mas ele falou, vão espernear, vão gritar, vão pressionar, e eu sinto muito, lamento, essas pessoas vão sentir a mão do Estado na construção de moradias populares. Né, uma visão técnica humanizada, inclusive me surpreendeu, mas a gente torce para que isso de fato aconteça, sabe? Para que de fato a realidade comece a mudar. Ele é muito bem intencionado, né? Já conversou com a gente em outra oportunidade, logo no começo, que a gente fez uma série de entrevistas com os secretários, o Marcelo Branco, né? Isso, muito exato. bem intencionado, mas aí eu me lembro que a gente questionou o seguinte, ele trabalhou na CDHU por muito tempo, né? Então, assim... e isso também... Que é uma moradia popular do estado de São Paulo, pois né? Então ele tem know-how para fazer isso, ele sabe como trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente não viu grandes avanços, assim, muito pelo contrário, né? A gente acabou percebendo que as pessoas seguem segregadas nessas áreas. E aí algo me chamou a atenção também, vocês participaram dessa cobertura aqui o tempo todo, uma cobertura muito intensa, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi governador do estado de São Paulo por quantos anos, que representou o partido que comandou o estado de São Paulo por quantos anos, ele só apareceu no fim de semana agora, né? Nessa área. Geraldo Alckmin visitou a região de São Sebastião, afirmou que os desabrigados podem ser transferidos para imóveis vagos em Bertioga. Segundo ele, há 1.500 residências na cidade vizinha que seriam usadas de forma provisória para abrigar as famílias que perderam tudo. Esses 1.500 apartamentos é Minha Casa Minha Vida, com Casa Paulista, e é um programa chamado Entidades, designado para famílias de Bertioga. Mas talvez nós vamos verificar com a Caixa Econômica Federal e com a Prefeitura, uma parte, pequena, claro, mas uma parte possa ser liberada. Pois é, agora fica aquela
aquele questionamento, né? Foram tantos anos de governo PSDB no estado de São Paulo, que tinha Geraldo Alckmin, teve Geraldo Alckmin como governador. Acho que podia haver e faltou essa explicação do porquê é que isso chegou na situação em que chegou, né? O vice-presidente da República conhece muito do estado, conhece muito dessa região, acho que poderia ter ido lá logo no primeiro dia, no começo, porque ele entende da coisa, né? Bem, no sábado o governo publicou no Diário Oficial a desapropriação de um terreno de mais de 10 mil quilômetros quadrados. Espera que eu fechei a minha pasta, agora sim. A área, aliás, quadrados na Vila Saí, a área seria destinada para a construção das moradias permanentes para os atingidos pela chuva. De acordo com Geraldo Alckmin, a obra deve receber recursos do Ministério das Cidades. Uma das dificuldades no litoral é terreno. Então, conseguir terreno seguro, né, e juridicamente possível é super importante. Se você pegar o orçamento desse ano, o item que teve maior acréscimo no chamado extrateto foi exatamente para moradia. São 10,5 bilhões de reais. Para quem não sabe, a Carla citou aqui, o PSDB governou São Paulo desde 1994, tá? Com a eleição do Covas. Aí foram 2 Covas, um Alckmin, Covas felizmente faleceu, Alckmin, que era seu vice, assumiu, aí veio Serra, Alckmin novamente, por 2 vezes, e por fim João Dória. Se você contar o PMDB, porque o PSDB é uma dissidência do PMDB, o partido governa São Paulo governava, né? Desde, se não me engano, 1982, com o Montoro. Aí, depois teve a eleição do Quércia, depois a do Fleury, Luiz Antônio Fleury Filho, recentemente falecido. É muito tempo. É muito tempo. E foi exatamente nessa área, nesse período de tempo, nesse ínterim, em que aconteceu o crescimento desordenado, né, urbanístico daquela região no litoral norte. Então, o partido tem sim muita explicação a dar. Até existe em Cubatão, né, na época em que o José Serra era governador, foi feito um grande projeto deu briga, obviamente deu briga, a retirada das pessoas, era bastante gente, mas é um projeto que aí o Serra e o governo na época, né, o partido pegou a coisa de fato, encarou de frente o problema e conseguiu retirar de áreas de risco um grande número ali de famílias, mas o que não foi feito na região da Vila Saí. E aí a pergunta, né? Qual é o terreno que vale mais? Metro quadrado de onde vale mais? É interesse de quem, né, mexer nessas áreas? Eu acho que faltou explicação aí, falta sim explicação de quem, né, teve bastante tempo para trabalhar ali e não trabalhou. Exatamente. Deixa eu só falar uma última coisinha. Pablo. Me alertaram que eu não posso dar minha senha, porque se mais de 5 computadores usarem, eu perco minha assinatura, pessoal. Então, sinto muito. Não vai rolar. Então, seleciona, faz promoção, os 4 primeiros. 4 primeiros. Fica pra próxima, gente. Minha nossa. Vamos ouvir aqui, a gente separou um trechinho, né? Pra quem não ouviu na semana passada, na sexta-feira, foi na programação para São Paulo, o secretário estadual da Habitação, novo secretário estadual da Habitação, Marcelo Branco, que conversou conosco, falando exatamente sobre como deve reagir em relação às pressões que vêm contra a construção de moradias populares. Não tem cabimento a pessoa ter uma casa de luxo na beira do mar, precisa dos seus funcionários e aceitar que essas pessoas vivam numa condição subhumana do outro lado da pista. Eu sinto muito, mas aqueles que não concordem com que a gente faça conjuntos habitacionais no litoral norte vão gritar, vão espernear, mas o Estado vai ter a mão forte e nós vamos fazer o que tiver que ser feito para tirar essas pessoas dessa situação subhumana.